Vamos agora ao encontro do deputado Rui Afonso. Bom dia, Sr. Deputado. Que leitura faz o Chega desta situação? Precisamos de uma descida de impostos em 2023? Ou, tal como diz o Secretário de Estado, não estamos em condições nem precisamos de fazer choques fiscais? Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Obviamente tem que ser feita uma reprogramação a nível do todo, digamos, o estatuto fiscal, quer ao nível das famílias, quer ao nível das empresas. Temos uma inflação que, pese embora tenha desacelerado em agosto para 9%, portanto, mas chegaremos ao fim do ano com valores, acreditamos, portanto, próximo dos 10%. Compreendemos claramente que esta inflação não é um fenómeno temporário, portanto, realmente esta inflação veio para ficar. Temos um Estado que espera arrecadar até ao fim do ano cerca de 12 mil milhões de euros em receita extraordinária e que apresentou pacotes anticrise para as famílias e empresas no valor global de 3,8 mil milhões de euros e, portanto, obviamente que esse dinheiro tem que ser revertido integralmente, quer para as famílias, quer para as empresas portuguesas. É necessário realmente nós consideramos que é necessário haver realmente uma reprogramação ao nível das taxas de IVA, ao nível dos impostos sobre o rendimento pessoal e também sobre os impostos de rendimento coletivo, chamado IRC. Acreditamos piamente, portanto, que as medidas, nós temos que ter a noção, isto é importante, nós temos a noção que a carga fiscal, portanto, que incide sobre o trabalho, ronda neste momento os 42%. E, portanto, Portugal é dos países onde a quantidade de impostos e contribuições pagas, portanto, é mais elevada da OCDE, portanto, é o 10º país com a carga fiscal mais elevada da OCDE e, efetivamente, nós não conseguimos dar, digamos, a folga e, no fundo, gerar as condições necessárias às famílias portuguesas para conseguirem terem, portanto, principalmente as mais fragilizadas, terem condições mínimas de vida e às empresas também manterem ou até aumentarem a sua competitividade. E, portanto, nós precisamos essencialmente de quê? Na nossa opinião. Necessitamos fazer uma reprogramação ao nível do IVA, das taxas de IVA. Quanto a nós acreditamos, e existe já, portanto, em muitos países da União Europeia, a chamada taxa super reduzida, que no fundo deve ser uma taxa direcionada aos bens e serviços essenciais. Consideramos, por exemplo, que a situação da medida que foi tomada pelo Governo relativamente à taxa de IVA para a eletricidade é uma medida paliativa e realmente tem uma efetividade muito reduzida. Estamos a falar de um consumo até 15 euros mensais, que é reduzidíssimo, quer dizer, e que nenhuma família hoje em dia que tenha a casa minimamente eletrificada consegue atingir, portanto, ou seja, basicamente o grosso do consumo da eletricidade é pago à taxa normal e, portanto, isso tem que acabar definitivamente. Também, relativamente às empresas, é importante nós percebermos isto. Não é justo, na nossa visão, que o Governo esteja, no fundo, a ganhar uma vantagem competitiva com esta inflação, ou seja, obtendo receita extraordinária e aquilo que tem para oferecer às empresas são linhas de crédito e financiamentos para fazer face à crise. Ou seja, basicamente o que o Estado está a dizer é o seguinte: nós estamos a arrecadar dinheiro com esta inflação, mas se vocês quiserem fazer face à crise, endividem-se. E nós não consideramos que este tipo de postura seja a postura ideal para ajudar os nossos empresários e as nossas empresas cada vez mais precisam de um apoio efetivo por parte do Estado, considerando que já tem das maiores cargas fiscais da União Europeia, considerando que tem um sistema contributivo e se debatem com um sistema contributivo extremamente agressivo e que realmente precisam do apoio, se debatem também com a energia e os combustíveis mais caros, da energia e dos combustíveis mais caros da Europa e até do mundo, em algumas situações, e que efetivamente realmente precisam de ter um apoio efetivo do Estado para realmente ajudar a manter os seus postos de trabalho e manterem a sua atividade laboral. E, portanto, aquilo que nós dizemos efetivamente, é necessário o Governo tomar medidas efetivas quanto portanto, ao IVA, é necessário efetuar uma
uma efetiva reprogramação das taxas de IVA. Quanto a nós, acabamos com a taxa intermédia, que é uma taxa que efetivamente já não existe em grande parte dos países europeus. Tributávamos essencialmente os bens e consumos primários e essenciais, portanto com uma taxa super reduzida, ou alguns deles até não seriam sujeitos à tributação. E, efetivamente, no caso das empresas, o que elas precisam é, efetivamente, cortes ao nível das taxas a que são sujeitas, nomeadamente a taxa de IRC. E essa descida deve incluir também o IRS ou não? Tem que haver também o reescalonamento ao nível das taxas de IRS. É importante isso acontecer até porque efetivamente irá haver uma subida ao nível dos salários. Pronto, digamos que o Governo não contemplou esse aumento nessa subida, não contemplou efetivamente, não previu realmente nessa subida o reescalonamento das taxas de IRS e, portanto, neste momento, apesar de algumas pessoas, digamos, terem, no fundo, oferirem rendimentos brutos superiores, depois acabarão por ser penalizados, porque, no fundo, como os escalões de IRS não foram, digamos, reajustados de acordo com a inflação, aquilo que vai acontecer é que essas pessoas vão estar sujeitas a uma tributação superior, ou seja, vai haver uma taxa de retenção superior a que estarão sujeitas. E muitas delas, se calhar, até perderão, ou seja, em termos reais, perderão sempre, não é? Porque a inflação, ou seja, o aumento dos salários, não conseguiu acompanhar a inflação, mas em termos relativos, ou seja, face àquilo que ganhavam, muito provavelmente também irão perder. E, portanto, é importante que o Estado tenha a perfeita noção que não pode continuar com os cuidados paliativos. Um apoio extraordinário único de 125 euros por cidadão não vai resolver o problema das famílias. Taxar o apoio único e extraordinário de 50 euros por descendente também não vai resolver de uma forma permanente as famílias e, portanto, acho que está na altura do Governo assumir que realmente tem que fazer mudanças. Este Governo tem muito medo, tem muita falta de coragem política para assumir mudanças no atual panorama e até face a um novo cenário inflacionista. E, portanto, acho que está na altura do Governo tomar medidas corajosas, muitas delas, se calhar, não sendo do agrado de todos, mas têm que ser tomadas para bem de todo o país, para bem de toda a população e para bem das empresas portuguesas. E fica o apelo do deputado Rui Afonso, do partido Chega. É importante apostar numa descida global dos impostos.